Graças a paz do Senhor. Amém. E eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta aí no livro de Jó, que nós iremos discorrer em alguns versículos. Esse livro, ele me chama a atenção de uma forma ainda mais inusitada, sendo que esse livro produz em mim muito espanto e muita perplexidade. Não que ele não fale de graça, pelo contrário. O livro de Jó é um livro que fala em graça até no meio da desgraça. Então, esse aqui fala de graça mesmo, né? Nós vemos tantas coisas no livro de Jó, a forma como Deus testemunha a respeito desse personagem, a demanda de Satanás pela vida de Jó, as atrocidades às quais esse personagem é submetido, levando em consideração que esse personagem, Jó, era o que Deus tinha de melhor naquela época, né? Era o sinete da perfeição no planeta Terra, era Jó naquela época, né? Então é intrigante, no mínimo intrigante, você testemunhar as atrocidades às quais esse personagem é submetido. A forma como Deus permite que tudo, e absolutamente tudo, lhe seja retirado, e a restituição maravilhosa com a qual o Senhor lhe presenteia no final da história. Tudo isso no livro de Jó é fantástico, é maravilhoso. No livro de Jó, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia, nós entendemos o que Lutero quer dizer na sua célebre frase: o diabo é o diabo de Deus. É uma frase de Lutero, isso, não foi eu que disse não, irmão, viu? Foi Lutero, mas eu concordo. O diabo é o diabo de Deus. E a gente percebe isso de forma bem clara ao estudar o livro de Jó. A forma como Deus trata toda a situação sem perder o controle um só instante é realmente fascinante. A narrativa do poder, da autoridade de Deus sobre a natureza e sobre o próprio diabo, todas essas coisas estão contidas no livro de Jó e elas são verdadeiramente fascinantes. Mas ao passo em que todas essas narrativas me deixam fascinado, esse livro também ele causa muita perplexidade em mim. Tudo bem, Deus restitui a Jó de maneira maravilhosa. Afinal de contas, com exceção dos filhos, Deus deu tudo em dobro, né? A mulher não, porque Deus não tirou a mulher. Então a mulher foi aquela mesmo, né? Tem gente que diz, devia ter dado 2 mulheres para o Jó também, né? Não, mas a mulher não morreu não, a mulher continuou sendo aquela mesma. E os filhos, por que ele não deu 10, ou por que ele não deu 20, ele tinha 10, devia ter dado 20, não, irmão, ficou 20, ele não tinha 10, morreram, mas não deixaram de ser filho dele, ganhou mais 10, ficou 20, tudo foi restituído em dobro. Mas afinal de contas, por que Jó precisaria de tudo em dobro, se ele já era o homem mais rico do Oriente? Porque alguém pode pensar, algum crente interesseiro, porque quase não tem, né, isso no meio dos crentes, quase não tem crente interesseiro. Algum crente poderia dizer, ora, afinal de contas, ele passou por aquele perrengue todo lá, mas recebeu tudo em dobro, né, ficou bem mais rico. Mas qual o interesse de Jó em se tornar mais rico, uma vez que ele já era o homem mais rico do Oriente? E vamos lá, cara, poxa vida, não foi um sofrimento qualquer, né? Foi muito sofrimento. E o que me deixa perplexo é justamente o porquê de tudo isso. Se nós atentarmos para o seguinte fato: se Deus tivesse consultado a Jó antes de permitir o que ele permitiu, tivesse esclarecido
a história toda, né? A demanda do diabo e tal, aquela conversa toda, e tivesse chegado para Jó e perguntado se Jó aceitaria esse embate, será que Jó, de livre e espontânea vontade, teria aceitado? Não sei. Será que o Senhor Deus não foi extremamente arbitrário com o seu servo, que, segundo o próprio Deus, já preenchia todos os requisitos de uma forma mais do que necessária para que Jó figurasse na galeria dos grandes heróis da Bíblia, né? Porque o testemunho do próprio Deus já garante que ele não precisava ser trabalhado para que alcançasse um bom testemunho da parte de Deus. Então, afinal, para que foi tudo aquilo, irmão? Porque Jó teve que passar por todo aquele sofrimento. Uma leitura mais apurada do livro de Jó, ela nos fará perceber algumas coisas que poderão nos dar a resposta para esse imenso drama celestial da parte de Deus e ao mesmo tempo existencial da parte de Jó. É um questionamento. Afinal de contas, por que Jó teve que passar por tudo aquilo? Se nós nos dedicarmos a um estudo mais profundo no livro de Jó, nós iremos encontrar resposta para isso. Jó, no capítulo 42, versículo 5 e 6, está escrito o seguinte: os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Eu não gosto dessa tradução da NVI. Nessa parte aqui, eu prefiro a tradução da Almeida Revista Atualizada. Na Almeida Revista Atualizada está escrito: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Isso é Jó falando no capítulo 42. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Veja bem, essa fala de Jó, ela segue imediatamente a um discurso de Deus que começa no capítulo 38. Capítulo 38, 39, 40, 41, é Deus dando muita peia em Jó. Mas não é peia pouca não, é peia muito em Jó. E essa fala de Jó, onde Jó afirma: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E agora eu menosprezo a minha pessoa e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz isso, depois de ouvir o que Deus falou. Aí eu pergunto: Jó se arrependeu de quê? De ter sofrido tudo que ele sofreu? Por que que ele, ao conseguir vislumbrar de fato e de verdade a pessoa de Deus e passar a conhecer a Deus, ele olha para si mesmo e diz: eu me menosprezo? No versículo 3 do capítulo 42, ele diz: certo é que falei coisas que eu não entendia. Como assim? Como assim? Durante todo o debate de Jó com os seus interlocutores, e a Bíblia chama esses interlocutores de amigos até o final. Tem gente que diz: amigo que não é amigo desse aí, nem é pior do que o diabo, os amigos desse. A gente pode ter a sua opinião, mas o próprio Deus trata esses homens como amigos de Jó até o final, certo? Então, no seu debate com os seus amigos, Jó foi extremamente incisivo e seguro em todas as suas afirmações. O próprio Senhor Deus, no versículo 7 do capítulo 42 de Jó, diz o seguinte: porque vocês não falaram o que era certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, por que é que Jó se arrepende e diz que falou de coisas sem entender? Como é que Jó não entendia acerca de tudo aquilo que ele disse?
Perceba que isso é intrigante. Para quem lê a Bíblia pensando, é intrigante. Por que Jó disse que não entendia de tudo aquilo que ele falava, se ele falava com tanta convicção? O fato, meus queridos, é que todos nós que lemos o livro de Jó, nós olhamos para Jó com muita compaixão. Nós olhamos para Jó como uma pessoa que não fez nada de errado para merecer todo aquele sofrimento. Essa é a opinião em comum acordo de qualquer pessoa que se proponha a ler o livro de Jó. Você termina de ler o livro de Jó e diz: caramba, foi o que Deus fez aqui com esse cara. Deus me livre dessa bênção, né? Deus me livre dessa bênção. E era o meu servo Jó, né? O homem íntegro. Imagine se ele não prestasse. Porque ele era bom, era o melhor, e aconteceu tudo isso. Então nós somos tendenciosos a ter compaixão de Jó e acusar a Deus. A gente só não tem a coragem de dizer, né? Mas dentro do nosso íntimo, deixa que Deus já viu, né? Deixa que Deus já viu aquilo que você pensou quando terminou o livro de Jó. Aquilo que eu pensei quando terminou o livro de Jó, Deus já viu. Porque a única coisa que a gente consegue perceber nas mensagens acerca de Jó é a sua retidão, a sua perfeição e a sua justiça. Uma leitura básica no livro de Jó nos proporcionará esse conceito. E a gente vai concordar com Deus. Poxa vida, o cara realmente era um cara reto, era um cara íntegro, era um cara justo, um cara do bem. Merecia passar por tudo isso. Mas olha assim, querido, diante dessa verdade, desse conceito que a gente consegue absorver acerca de Jó, não nos falta vontade de acusar a Deus de ser injusto. Puxa vida, Deus, qual é? Nessa aí o senhor vacilou, né? Pelo amor de Deus. Fazer tudo isso com o pobre do Jó, pode ter certeza que não nos falta essa vontade. Mas olha só, querido, quando a gente percebe a evidência da justiça de Jó, essa percepção da justiça exacerbada de Jó é justamente a solução do questionamento acerca do porquê que Jó teve que passar por tudo que ele passou. Porque se tinha uma coisa que Jó tinha muito, era justiça humana, ou justiça própria. Ele tinha demais. Nós percebemos isso durante todo o debate de Jó com os seus amigos. A todo instante, e absolutamente todo instante, Jó reivindicava a sua integridade, a sua justiça, e dizia que nele não havia culpa nenhuma. Pode ler. Leia minuciosamente e marque todas as ocasiões em que Jó reivindica para si inocência, justiça e culpa a Deus por tudo aquilo que está lhe acontecendo. Isso é algo que nós precisamos levar a sério, irmão, porque nós somos campeões em dizer que merecemos algo da parte de Deus, uma vez que nós fazemos tudo certinho. Puxa vida, sou crente de carteirinha, não falta um culto, estou na escola bíblica, sou dizimista, entrego folheto, até oro, leio a Bíblia de vez em quando, tenho uma caixinha de promessa. Ora, Deus tem a obrigação de me dar tudo, e olha aí, Deus, me dá, senão, hein, nós somos tendenciosos a entender a coisa sobre essa perspectiva. O livro de Jó é um livro em que as pessoas tomam o partido de Jó desconfiando de Deus. Isso é verdade. O problema de Jó era a sua justiça própria. E ninguém, irmão,
será salvo senão pela suficiência da justiça de Deus manifesta em Cristo. Ninguém, por mais certinho que seja, fazendo tudo da cartilha, tudo conforme os ditames da Bíblia, ninguém vai ser salvo por sua própria justiça, a não ser pela justiça de Deus manifesta na pessoa do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:21, Paulo fala o seguinte: Deus tornou o pecado aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus não foi injusto em permitir o sofrimento de Jó. Pelo contrário, na verdade Deus foi extremamente amoroso com Jó e profundamente gracioso ao consentir todo aquele processo que tinha o objetivo de libertar Jó do seu maior inimigo. E o maior inimigo de Jó não era o diabo. Nós vemos isso porque o diabo no livro de Jó é um mero coadjuvante. A partir do capítulo 2 o diabo desaparece para não aparecer mais. Então o diabo não era o pior inimigo de Jó, assim como o diabo também não é o seu pior inimigo, nem o meu. O nosso pior inimigo somos nós. O nosso pior inimigo é a nossa justiça própria. Pode ter certeza disso. Romanos 8:28, Paulo diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não dá ponto sem nó. Deus não atira aleatoriamente. Não há absolutamente nada que Deus faça que não tenha um propósito. E certamente havia um propósito no sofrimento ao qual Jó foi submetido. Jó, no capítulo 35, nos primeiros versículos, está escrito: Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Mais uma vez eu recorro à versão da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, nessa mesma passagem: achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Pode ter certeza que Jó se achava tão justo, que acusava Deus por tudo aquilo que ele estava passando. De fato, Jó era um homem justo, só que ele acreditava, por tão justo que era, que a sua justiça deveria ultrapassar a justiça de Deus. Ele se via cheio de decência e dignidade e não se conformava com aquilo que ele estava passando. Jó, capítulo 34, versículo 5, está escrito: Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa uma doença incurável. Você consegue perceber aí a forma como Jó se referia a si mesmo? E naquilo que ele via em si mesmo, acusava Deus. Abra aí no Salmo 73, para a gente dar uma olhadinha aqui, irmão. Tem um negócio aqui, tem um gancho aqui nessa passagem, que nos permite dar uma olhada nesse salmo aqui. Essa mensagem, Deus me deu a ideia dessa mensagem na segunda-feira, mas o pastor Gilhard me convidou na quinta. Se eu tivesse na segunda-feira começado logo a trabalhar nessa mensagem, eu não teria tido tanto trabalho. Mas assim, a gente começa a escavar e é tanta coisa que dá para pregar um mês em cima disso aqui. Eu vou tentar
terminar ela, se Deus quiser. Olha só, irmão, é importante você fazer uma breve oração particular antes de ler esse salmo e pedir a Deus que ele seja a palavra de Deus para você. Você vai ver o quanto que esse salmo é importante, porque eu duvido que exista um crente que não passe por essa situação ao qual Asaf passou. Vamos ler com a alma. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Você lembra de alguma coisa, irmão? Aí você? Preste bem atenção. Eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com a opressão. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Meu Deus. Versículo 13. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Olha aí, ao contemplar prosperidades dos ímpios, o servo de Deus se questiona, rapaz, por que é que eu estou passando esse perrengue todo? E a praga do meu vizinho aí, que é tudo que não presta, está sendo abençoado de tudo que é lado, que eu tenho uma bicicleta com pneuzinho careca, o infeliz comprou um carro do ano, a minha TV é de tubo, o cabo está com uma 50 polegadas 4K, não pode, está errado, não adianta nada eu servir a Deus. O Jó, no capítulo 35, no versículo 3, diz assim, muito parecido com esse salmo: que vantagem tenho eu, e o que é que eu ganho se eu não pecar? Versículo 14 do salmo: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Versículo 21: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Queridos, você sabe por que é que a gente se sente como Asaf se sentiu? Se sente como Jó se sentiu, às vezes não entendendo por que Deus não nos dá? Porque nós achamos que merecemos. Porque se nós conhecêssemos o nosso lugar na história, a gente simplesmente daríamos graças a Deus pelo ter e pelo não ter, pela fartura e pela escassez, pela tempestade e pela bonança. Como o próprio Paulo diz lá em Filipenses, se eu não estou enganado, 3,18, acho que é isso. Eu aprendi a viver tendo e não tendo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pior inimigo da graça de Deus na vida de um crente é a justiça própria. Porque a gente acha que Deus tem obrigação, porque a gente acha que merece. Pô, faz tudo certo, mano. Qual é Deus? Então olha só, irmão. Os pecados grosseiros que qualquer pessoa comete, inclusive crente, eles são perfeitamente tratados pela graça incondicional de Deus.
Os pecados grosseiros, alguma coisa que a gente faz que a gente, bom, isso é pecado, o Senhor tem misericórdia. É perfeitamente tratado pela graça de Deus. Perdão, não tem outra coisa não. Perdão. Mas o pecado virtuoso da integridade moral, quando você olha para si e chega diante do espelho e diz: glória a mim, bendito seja eu. Quando isso acontece, quando você olha para você e começa a se achar o último biscoito do pacote, irmão, essa integridade moral é uma falsificação tão bem feita que se torna difícil de ser diagnosticado. Quando nós entramos nessa vibe de glorificarmos a nós mesmos, você não tem ideia do quanto que a gente está distante de Deus, mas é difícil da gente diagnosticar isso. Difícil. Mais uma vez eu repito, o nosso maior pecado é a nossa autoestima. A autoestima repleta de direitos e de justiça própria. É o nosso maior erro. Deus queria salvar o seu servo Jó, não do diabo. Deus entregou Jó ao diabo. Deus não queria salvar Jó do diabo. Deus queria salvar Jó de Jó. Por isso que Deus chama a atenção de Satanás para Jó, porque Jó era um projeto de salvação que Deus tinha. Só que esse projeto de salvação estava com a alma em si mesmada, cheio de si. Jó era justo, era íntegro, era temente a Deus, se desviava do mal, mas conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Ele mesmo diz isso. O seu conhecimento de Deus não passava de informação de segunda mão. Muitos de nós corremos um grande risco de conhecer a Deus em suas minúcias teológicas, sem, no entanto, conhecê-lo experimentalmente. Aprender de Deus por aprender de Deus, sem uma alma humilde, sem um desejo de conhecê-lo mais, para conhecendo mais, amá-lo mais, é um perigo que o crente corre. Conhecer a Deus por conhecer, tecnicamente falando, enquanto que experimentalmente falando está distante de Deus. Jó era justo, mas os seus trajes de justiça eram mulambos sujos de exaltação e presunção. Jó precisava de libertação da sua própria justiça. Ele, como eleito de Deus, precisava de um tratamento sério para torná-lo dependente somente da suficiência de Deus. É quando o crente está bem. Quando ele entende que não é o auxílio do governo, é Deus. Que não é o emprego, é Deus. Que não é a saúde, é Deus. Que não é absolutamente nada fora de Deus, mas tão somente Deus. A resposta para todos os nossos problemas. Jó 9:21. Conquanto eu seja íntegro, olha Jó, não me importo comigo. A justiça própria é o pior inimigo da graça, irmão. Por causa disso, é necessário uma operação de sofrimento intenso, a fim de destruir a soberba dessa justiça. Jó, no capítulo 33, versículo 9 e 10, está escrito: estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa, contudo Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Eu acho que você nunca tinha observado isso, né?
13, 23 de Jó. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Esse cara está louco, irmão. Esse cara está louco. A sua injustiça impedia de ver que o seu maior pecado era ele mesmo. Nosso maior pecado somos nós, irmão. Abra no capítulo 27 de Jó. Escute. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não profirará nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Ei! Quem de nós aqui pode dizer que nunca mais vai sentir dor de cabeça? A partir de hoje, nunca mais eu vou sentir dor de cabeça. Tem alguém aí que pode dizer isso? Se nós não temos autoridade de dizer dentro da nossa própria capacidade que jamais seremos capazes de sentir uma dor de cabeça, como é que eu vou ter a presunção de falar todas essas coisas que esse cara falou aqui? Desassociadas de uma comunhão com Deus, confiando somente na sua própria capacidade. Pelágio perdeu, foi feio. A justiça própria é especialista em fazer acusações. Olha só o que ele diz aqui no versículo 2. Deus vivo que negou justiça, que me negou justiça, o Todo-Poderoso que me deu amargura à minha alma. A justiça própria é especialista em acusar os outros. Começou lá no Éden. Não, foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Foi para a mulher, eu não. Foi a serpente que me enganou. E nós? Não, eu não. Foi a minha esposa. Não, foi o meu esposo. Não, a culpa foi do pastor. Não foi por causa da igreja. Não, que é isso? Porque choveu. Não, qualquer coisa. Nós não, que é isso? Nós não, eu não. Qualquer um, menos eu. As escrituras, meu querido, mostram que a justiça humana é comparada aos trapos podres usados pelas mulheres no período de menstruação nos tempos antigos. Quando o povo de Israel andava pelo deserto e não havia algo suficiente para a higiene feminina, principalmente ali, elas usavam trapos para reter o fluxo de sua menstruação. E é justamente a esses panos imundos e fétidos que o profeta compara aquilo que nós temos de bom. Não é o de ruim não, é o de bom. Eu vi um post no Face de um padre. O padre diz assim: quando vocês ouvirem alguém falar mal de mim aí, pode acreditar que eu não presto não. Mas se alguém falar bem de mim, não foi eu não, foi a graça de Deus em mim. Eu achei isso muito legal, cara. Eu achei isso muito legal. Meu Deus, a avaliação bíblica da virtude humana, meus queridos, é muito pesada. E embora a virtude humana seja extremamente importante para nos caracterizar eticamente falando, ela é totalmente inútil para a nossa justificação diante de Deus.
É fato que precisamos fazer tudo certo, irmão. É fato. A justiça humana é algo que nós precisamos de fato, de verdade, nos caracteriza eticamente diante de Deus, mas ela não serve para nos justificar diante de Deus. É nossa obrigação fazer tudo certo, mas não serve de nada. Para ser salvo, não. É nossa obrigação fazer tudo certo, mas não serve de nada. Para ser salvo, não. Porque ninguém pode ser aceito no reino de Deus postando uma veste inadequada, irmã Adriana. Você lembra da história do primeiro casal? Comeram do fruto, a primeira coisa que eles perceberam, estamos nu. Foi o que fizeram? Se cobriram. Se cobriram. Ou não cobriram? Nos livrinhos, nas historinhas, nos desenhozinhos infantis, sempre Adão e Eva estão com folhas. Acho que eu nunca vi Adão e Eva cobridos de pele de animais, só vejo com folha. Porque cobria, irmão. Cobria ou não cobria? Cobria. Mas Deus não aceitou. Deus não aceitou a tentativa humana de se justificar diante de Deus. E Ele não aceita, irmão, e nunca vai aceitar. Foi necessário que um animal fosse morto para que pelas suas peles, ou sua pele, aquele casal tivesse as suas vergonhas cobertas. Mateus, no capítulo 22... A irmã Adriana me falou sobre essa passagem ontem. Eu estava estudando quando ela me fez uma pergunta. Eu disse, a senhora vai ouvir só amanhã essa resposta, viu? Capítulo 22 de Mateus. Eu vou ler, não faz mal não. Se você não tiver lido nada da Bíblia hoje, você leu pela semana todinha. Você vai ler pela semana todinha. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Veja bem, ele não enviou os servos para convidar. Enviou os servos aos que já tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento, vai ser massa. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades dele. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. A passagem paralela a essa passagem aqui está lá em Lucas 14. E lá em Lucas 14, ao invés de gente boa e gente má, diz: pobres, aleijados, cegos e mancos. Na passagem paralela, para você entender o que era gente boa e má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A gente entende aqui, você vai entender no decorrer da narrativa, que essas pessoas que foram convidadas no ato da entrada do banquete receberam uma veste nupcial para se apresentarem diante do rei. Você vai entender isso pela narrativa. Não está explícito, mas está implícito.
Não tinha condição desse povo ir para casa se vestir, porque o convite foi urgente. E esse povo, cego, pobre, aleijado, manco, coxo, não tinha roupa de festa. Então o próprio rei providenciou para essas pessoas, além do banquete, vestes. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Certamente esse camarada chegou lá na hora que ofereceram uma veste para ele. Não quero não, a minha está melhor. A minha está melhor, não quero não. Vou assim mesmo. Quando o rei vê esse camarada, o rei está lá passeando pelo salão, olhando, que coisa linda, a sala repleta. Quando Deus vê esse camarada, pergunta gentilmente: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, irmão. Tenta sozinho. Tenta sozinho, irmão. Diz que consegue. Diz que com o seu esforço próprio você consegue. Eu quero saber quem é que vai chegar lá no céu e dizer assim: cheguei porque me esforcei. Porque tem gente que vê aquela passagem, o reino dos céus tomado por esforço. Pois vai, mete os peitos, deixa a graça de fora e mete os peitos. Sabe o que é que tu vai conseguir? Quando tu chegar lá no salão do rei, que ele vê que você não está com as vestes da justiça do Senhor Jesus. Isso se você pudesse chegar lá, né? Fatalmente você será lançado no lugar onde há trevas. Quando o rei notou no salão de festa a presença daquele sujeito que não estava trazendo as vestes nupciais. Olha só, irmão, veste na Bíblia tipifica justiça. Existem várias passagens na Bíblia que você pode fazer essa ponte entre veste e justiça. Aquele homem não aceitou as vestes que o rei concedeu generosamente. Jó no capítulo 29, versículo 14, está escrito assim, o Jó falando: a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Olha o Jó aí. Justiça própria. Tem mais uma passagem interessante aqui, irmão. Ó, Lucas 18. Lucas 18. A partir do versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, porque quem confia na sua própria justiça despreza todo mundo. Acaba, começa a orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais, ir mais para os cultos, aí começa a criticar quem não faz isso. Irmão, você acha que um cara que lê a Bíblia muito é mais salvo do que um cara que não lê quase nada, só lê quando vem para a igreja? Você acha isso? Você acha que você está errado, irmão. Você está errado. Você acha que um crente que ora muito é mais salvo do que um crente que ora muito pouco? Você está errado. Quando a gente confia na nossa própria justiça, a gente despreza o resto. E olha o que Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o protótipo da religiosidade, e o outro publicano, o que tinha de pior. Pior do que o pecador, o publicano era tratado. O fariseu em pé orava no íntimo. Na ara está escrito, orava para si mesmo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens,
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A oração do cara. Para quem? Para Deus? Conversa é essa, irmão? Se é essa a oração que tu tem para Deus, fica calado, irmão. Melhor para ti. Fica calado. Se é isso que tu tem para dizer para Deus. Senhor, tu viu hoje? Dei tantos folhetos, preguei o evangelho. Aí, Senhor, dei meu dízimo. Aí, Senhor, foi o que eu fiz? Rapaz, eu sou o cara. Ei, não fica calado, não diz isso para Deus não. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha o que Jesus diz no versículo 14. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmão, o Deus do religioso é Ele mesmo. Ele ora de si para si. Quem confia na sua própria justiça, ora de si para si. Uma pessoa que é transformada pelo Evangelho, irmão, ela perde a justiça pessoal e a condição de se defender. Aquele que foi justificado por Cristo não precisa jamais se justificar por nada. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, quem intentará condenação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Não somos nós, irmão. A justiça de Deus em nós, além dela justificar o pecador, perdoar os pecados do pecador, ela também promove o pecador à posição de filho legítimo de Deus. A justificação não é só um perdão de pecados não, irmão. Além de Deus nos perdoar os nossos pecados, imputa sobre nós a justiça de Cristo. É Deus olhar para você sendo justificado pela fé e ver o próprio Senhor Jesus. Paulo em Gálatas 3:27, ele diz: aquele que foi batizado em Cristo, ou aquele que foi mergulhado em Cristo, de Cristo se revestiu. É Deus olhar para o zelo e ver Jesus. É Deus olhar para mim e ver Jesus. É por causa dos meus méritos? Não, irmão. Não. É porque eu creio. É porque o José Luiz crê que o Senhor Jesus nos comprou para Deus e nos tornou filhos legítimos de Deus. E a obediência de um filho, irmão, é totalmente diferente da sujeição de um servo. Totalmente. O filho obedece porque ama o pai. O servo se submete porque é obrigado. Olha os 2 filhos de Lucas 15. Aquele mais novo lá, mesmo fazendo tudo que ele fez de errado, lá longe, ele lembrou do pai como pai. Não como Senhor, como pai. Na casa do meu pai é assim. Eu vou me levantar e vou na casa do meu pai, e vou chegar para ele e vou dizer: meu pai. Ele era filho e tinha a ideia de filho. O outro não saiu de casa, fez tudo certinho, mas quando foi conversar com o pai, sabe o que ele disse? Há tanto tempo eu te sirvo como um escravo. Escravo, irmão. O próprio Senhor Jesus disse: eu já não vos chamo de escravo. Nós não somos escravos de Deus. Nós somos filhos de Deus, comprados com o sangue do Senhor Jesus. Tem diferença, irmão. Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, glória! Você já cantou algumas canções aí, e tal, tudo que Deus deu para o Senhor Jesus e tudo mais. Tem uma canção aí da Léa Mendonça, sei lá, acho que fala alguma coisa do tipo aí. Eu não gosto dessas coisas não, mas ela fala mais ou menos isso, que Deus conquistou muita coisa para Jesus. É verdade, Jesus é herdeiro direto de Deus, e nós co-herdeiros com Cristo. Está escrito, irmão. Jó era servo do Senhor, e ele vivia como servo fiel e justo. Mas servo precisa ser justificado. Um servo, por mais humilde que ele seja, sempre corre o perigo de se vangloriar dos seus serviços prestados, irmão. Mas um filho jamais vai se gloriar porque é filho. Como é que pode? Como é que eu posso me gabar de ser filho de quem eu sou? Não tem como. Eu não sou filho porque eu quero. Tiago 1,18 diz o seguinte: por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, porque Ele quis, irmão. Não foi nós não. Fosse depender de nós, a gente estava enchendo tanque de cachaça, e dizer outro nome. Maconha, droga, sexo, rock and roll, tudo mais aí no meio do mundo, fazendo tudo que não presta. Se dependesse de nós, prostituição, diabo 4, misericórdia. Mas Deus, em sua própria decisão, nos regenerou pela palavra. Glória a Deus. Veja bem, irmão, em momento nenhum Jó admitiu ter cometido algum erro. Em momento nenhum. Parece que na escola bíblica que o Jó aprendeu alguma coisa, só falaram de Deus e nunca falaram do diabo. E nem nunca falaram de outra coisa, porque o culpado da história toda é Deus. Vamos ler em capítulo 29 de Jó. Vou já terminar, irmão. Você vai sair daqui hoje saturado de Bíblia. Capítulo 29 de Jó. Para você entender, irmão, você precisa entender por que Deus fez tudo aquilo, para você não continuar com essa ideia de que Deus foi injusto com Jó. Eu tenho medo de ler o livro de Jó, porque quando eu leio o Jó eu fico com raiva de Deus. Tem crente desse jeito. Capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Olha aí. Ah, miserável. Quando estava tudo bem, Deus estava cuidando dele. Aí agora não está mais, Deus não está cuidando mais. Parece com quem, hein, irmão? Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me despejava torrentes de azeite, quando eu ia à porta da cidade. Olha só, irmão, como o cara gostava de luz, de palco, viu? Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, e os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos dos cegos, os pés dos aleijados, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Olha, o cara não se gabava nadinha, né? Você consegue entender por que Deus teve que fazer Jó passar por tudo aquilo ali, irmão?
Irmão, todas as vezes que nós nos estribamos na nossa própria justiça e nós apelamos para uma vida moralmente reta, nós estamos praticando uma religião maligna. É maligno, irmão, isso aí. Se olhar para você e achar que está bonito na foto, isso é maligno. Você dizer, rapaz, Deus ser um ótimo investimento me salvando, viu? Se não fosse eu, aquela igreja ali, eu vou te contar, viu? Se não fosse eu para tocar, se não fosse eu para cantar, se não fosse eu para ensinar aquele povo, vou dizer, viu? Ah, Deus, parabéns, Deus, por ter me escolhido. Irmão, nós precisamos de um espinho na carne. Todos nós. Principalmente os que estão em evidência. Precisamos de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que nos esbofeteie de dia e de noite. Porque foi assim que Paulo chamou. E olha só, Paulo disse, eu recebi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteie de dia e de noite, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Aí eu pergunto, foi o diabo que botou esse espinho nele? Se tudo que o diabo quer é que a gente se exalte, como é que foi o diabo? Se tudo que o diabo queria que Paulo fizesse era assim, ensoberbecer, como é que foi o diabo? Foi Deus, porque o diabo é o diabo de Deus. Irmão, finalizando, agora eu encerro mesmo. Se você tiver curiosidade em casa, você observa o seguinte: a partir do versículo 27 do capítulo 36, eu não vou ler não, viu, irmão? É muita coisa. A partir do versículo 27 do capítulo 36 de Jó, a narrativa discorre sobre uma tempestade. Você vai ver que o papo aqui, do versículo 27 do capítulo 36, até o capítulo 37, todo, a narrativa é falando a respeito de uma tempestade. E o que é dito é que todos os acontecimentos relacionados a essa tempestade são orquestrados por Deus, desde os primeiros gotos singelos de um sereno até o ribombar de 1000 trovões. É Deus quem orquestra. Aí então, no capítulo 38, está escrito assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Eita, cara, se fosse um filme, eu vejo isso aqui tudinho na minha mente, ó, cara. A minha mente é fértil demais, vocês nem imaginam. Mas quando eu vi isso aqui, eu imaginei um pau d'água caindo e aqueles 3 caras lá, 3 não, 4, que o Eliú apareceu também, né? O Eliú é limpeza, o Eliú é gente boa. Apareceu lá também, e a chuva caindo, e os caras lá, Deus isso, e Deus mandando a tempestade, e pá, e tal. Aí de repente a voz de Deus no meio da tempestade, mais alta do que os trovões, cara. Aí olha só o que é que Deus disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eita! Prepare-se como um simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Está falando com Jó, viu? Tadinho do Jó, tadinho? Tadinho é, Deus faz para ele aqui mais de 70 perguntas, as mais absurdas possíveis. Deus começa a perguntar a Jó do capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, e Deus, olha, tome chibata no pobre rei do Jó. Tome peia, e as perguntas as mais absurdas possíveis. Capítulo 40, olha só. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso te responder? Ei! Vocês viram tudo aquilo que eu li do Jó aqui, ainda falta, viu, irmão? Trouxe só alguns. Aí agora murchou. Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada.
Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça para condenar-me, para justificar-se? Ei, irmão, isso aqui é forte, viu? Seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele. Isso aqui é forte, irmão. Capítulo 42. Depois de muita peia, ainda tem peia, viu? Nesse capítulo 40 e 41 é mais peia. Muita peia mesmo, coitado do Jó. Foi pior do que tudo que ele passou, isso aqui. Pode ter certeza. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas. Ai, pode. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu te falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, leia em casa do versículo 7 até o final, para você ver como essa história termina. É lindo isso aqui, cara. É lindo como Deus desconstrói um ser humano para construir de novo a sua imagem. Que Deus em Cristo nos abençoe.